porque a Sociedade Bíblica do Brasil, ela está disponibilizando planos de leitura da Bíblia para enfrentar diferentes situações da vida. Então, para falar sobre esse assunto, que eu converso agora com o pastor Ricardo Adriano Oliveira, que é secretário regional da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, Minas Gerais. Pastor, que honra tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês mais uma vez. A honra é toda nossa, o prazer é nosso e falar aí sobre a palavra de Deus é sempre muito especial. A gente começa o programa sempre trazendo uma devocional, algo que Deus tem falado com a gente. Muitas pessoas param exatamente nessa hora para até receber essa ministração, mas a gente precisa também voltar ou talvez resgatar o hábito, né, da leitura da palavra, aquela revelação pessoal ali de Deus conosco, não é, pastor? Isso mesmo. E Deus sempre fala, né? Deus sempre fala a todo momento na escritura dele, na palavra dele, que é a palavra dele e contém a palavra dele o tempo todo, né? E Deus, a todo momento, em todos os capítulos e versículos da Bíblia, nós vemos o agir de Deus na vida das pessoas. Quando a gente vive essa geração assim, esse tempo da informação, as mídias sociais aí, toda essa tecnologia, isso tem de alguma forma trazido assim um esmorecimento, ele tem trazido assim para a população de uma forma geral essa ideia de desinteresse pela leitura da Bíblia, ao passo de ter acesso a outras questões de informações mais prontas? Pode acontecer isso, mas assim, a gente aproveita a tecnologia também para disponibilizar a palavra de Deus, né? Inclusive, os nossos planos de leitura, a grande maioria, são feitos dessa forma, né? A gente vê que os conteúdos, às vezes, aparentemente parecem ser prontos, mas, na verdade, a gente quer resgatar a palavra de Deus. Mas eu falo não pelos conteúdos bíblicos, né? Mas eu falo assim, por essa condição de um site de entretenimento, sim. De muitas informações, você assiste séries inteiras ali no seu... O tempo todo, né? E ali tirar um pouquinho o foco assim da Bíblia? Não, isso acontece demais. E é por isso mesmo que a gente busca a própria tecnologia para nos ajudar a resgatar isso. É o próprio antídoto, né? Exatamente. Fabrica-se esse antídoto. Exatamente. Porque acontece muito de você estar lendo algum texto e de repente vem uma mensagem, você para de fazer aquilo para fazer outra coisa no próprio aplicativo, no tablet, enfim. E a gente procura resgatar isso, colocar a palavra de Deus nesse formato para que as pessoas tenham interesse também pela leitura bíblica, pelo conteúdo bíblico, através das plataformas digitais, enfim. E a Bíblia a gente sabe que e é difícil aí ser batido aí, o maior best-seller de Sim. todos os tempos. Sim. Né? O livro mais vendido do mundo em todos os tempos. Todos os tempos. E hoje, como que está essa procura, até por meios digitais e até pelos meios físicos também? Sim. Eu, particularmente, eu prefiro ler a Bíblia física. Assim, ainda a procura pelo material impresso é muito grande, mas assim, a mídia digital tem tomado uma boa fatia aí, né? E assim, a gente aproveita isso para divulgar o nosso material impresso, inclusive, nas plataformas digitais. A gente procura, a todo momento, colocar a palavra de Deus na vida das pessoas, e inclusive nas pessoas que não têm acesso a isso, a lugares que talvez o impresso não chegaria. Então, E hoje o meio digital supre essa carência aí. Com certeza. Agora, pastor, vamos dar um pulinho ali no nosso outro espaço, para a gente exemplificar aqui, porque nós temos a Sociedade Bíblica, através aí da parceria, né, com aplicativos, isso. né, YouVersion, tem ali, disponibiliza vários planos de leitura da Bíblia para várias situações. Nós temos aqui o exemplo de um apenas, dentre tantos. Por exemplo, no meu celular, aqui eu tenho, aqui ó, você abre aqui, ó, você tem Mostre-me planos para, assim, aí, Mostre-me planos para amor, graça, homens, mulheres, cura, casamento, paz, ansiedade, esperança, confiança, perdão, medo. Aqui você escolhe um, você sinaliza ali a forma como você pretende fazer aquele plano, você se adequa ali
e isso vai gerando um hábito. E um hábito ele precisa ser iniciado, né, pastor? Exatamente. Muitas pessoas acham assim, porque é muito versículo, são 31.102 versículos, é muita coisa para eu ler de uma vez só. Né? Eu queria um tema específico, eu quero tratar um assunto que está me trazendo um desconforto. Eu estou com um problema no casamento. Exatamente. Vai lá e clica naquele plano de leitura do casamento. Isso. E os planos não são demorados, são curtos, né? São curtos, tem planos de uma semana, tem planos de 15 dias, não é? 3 dias. 3 dias também, então exatamente. É muito fácil, muito acessível a você. Então, se você aí já dispõe dessa praticidade aí de ter um tablet na sua mão, um smartphone, vá lá na sua loja de aplicativos lá, seja iOS, Apple Store, sei lá o que for, Google Play, sei lá o nome de todo mundo aí, e você pode baixar gratuitamente, que é o melhor de tudo, né? Melhor de tudo. E assim, a gente disponibiliza todas as versões que nós temos no Brasil através dos aplicativos, de forma gratuita. Agora, até de outros idiomas também. Exatamente. Você quer ter o contato com a Bíblia em espanhol, a Bíblia em inglês, você quer ter a Bíblia lá no dialeto do, sei lá o que, das Ilhas Fiji, lá você pode ter. Muitos. Por exemplo, eu estava no Uruguai na semana passada e para imergir ali naquela cultura ali, o que eu fiz? Eu mudei o idioma do meu celular e da versão da minha Bíblia para eu estar lendo, para estar ali acostumando com a palavra. E outra coisa, eu ainda tenho com a disposição ali também o áudio, Sim. que é também muito legal. Isso. E não é um áudio mecânico, né? Uma leitura de um ser humano fazendo aquela leitura, não é mecânico como tem nos aplicativos. Então, até, por exemplo, a questão minha ali da língua, para eu ouvir assim determinadas pronúncias, entender ali como é que é a fonética de cada uma das palavras, aí me ajudou bastante. É muito bom. O aplicativo ajuda de várias formas, né? Várias formas. Essa é a ideia. Agora, então, pastor, vamos mostrar aqui, exemplificar para o pessoal de casa aí. Vocês estão vendo aí, ó, isso aqui é só um plano de leitura para que você entenda como funciona, se desafie, né, a fazê-lo, a cumpri-lo, e o aplicativo ele mesmo traz os lembretes, traz as notificações. Lembretes, ele dá versículo do dia, de tempos em tempos ele te dá um lembretezinho, ó, não esqueça, você está atrasado com a sua leitura, corre aqui, acelera aqui, então é bem interessante esse aplicativo. E aí cada plano que você vai cumprindo, ou se você recebe também uma condecoração ali, você é parabenizado, ó, você cumpriu. Isso. E sem contar que você pode compartilhar isso com seus amigos, né? Você pode ler e falar assim para o seu amigo, ó, me acompanhe minha leitura, estou lendo esse texto aqui, então ele pode acompanhar junto no aplicativo dele também. Tá vendo? Muita gente preocupa também, né, pastor, aquela ideia assim, olha, eu preciso pregar, mas eu tenho dificuldade de falar, de iniciar a conversa, como que eu vou evangelizar? Eu tenho aquela dificuldade, é muito simples. Exatamente. Olha, esse versículo aqui, eu estou fazendo um plano de leitura aqui sobre casamento e dá uma olhada nisso aí também. Sim. Você já está evangelizando. Exatamente. Você está edificando uma outra vida, Exatamente. sendo já alguém já alcançado pelo Evangelho, mas outros também que não são, você pode falar, olha, eu estou trazendo isso para a minha vida, mas que tal você dar uma olhada aí para a sua vida também? Exatamente. Que é legal, né? Essa é a ideia. Pastor, então exemplifica aqui para a gente este plano aqui. Plano de leitura, onde está o seu coração? Então, esse plano aqui ele foi desenvolvido há pouco tempo, na verdade, e a ideia dele assim, é um plano curto, né? Ele vai trabalhar 3 aspectos. Assim, sempre antes de cada leitura, ele vai ter um pequeno devocional, explicando o que aquele dia pode representar na pessoa que está fazendo esse plano de leitura. Onde está o seu coração? Então, são 3 dias. Deixa eu virar aqui já. Então, onde está o seu coração? Você já tem informação da duração do plano. São só 3. 3 dias. Então é tranquilo de fazer, você consegue se programar, né? São 3 dias. A leitura elas não são extensas, né? São pequenos trechos bíblicos. Então, o primeiro dia ele vai falar sobre Provérbios e Filipenses. A ideia aqui, então, ele vai ter um devocional curto e depois ele vai trabalhar as questões da vida. Provérbios, ele analisa a vida, ele faz uma leitura sobre a vida. Hernandes Dias Lopes, ele diz que a leitura, o estudo sobre o livro de Provérbios é como se você fizesse um mestrado em sabedoria. Exatamente. Ele vai te dar uma leitura, um panorama geral sobre a vida, as coisas boas da vida, conselhos, né?
Então, o Provérbios é um... E é de uma praticidade e é de uma contemporaneidade gigantesca, extraordinária. Você lê e fala assim, gente, como que isso aqui foi escrito há não sei quantos mil anos atrás? Exatamente. Você fala, não, isso aqui não, isso aqui... E Billy Graham também já dizia, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Exatamente. Não é isso? É exatamente. Então, olha só, pessoal de casa, te desafio aí, ó, baixa esse aplicativo no seu celular de forma gratuita, você tem aí essa praticidade. É um aplicativo leve, não vai pesar muito o seu celular aí. Exatamente. Problema de memória e tudo. Esse não vai te dar problema, não. Primeiro dia, você vai ser desafiado a ler Provérbios 3, um provérbio por dia. Se você ler um capítulo, né, de Provérbios por dia, você vai ler o livro inteiro em um mês, né? Um dado interessante. Você vai ler aqui Provérbios 3, você vai ser desafiado a ler Provérbios o 4, os versos de 20 a 27, né? Curiosidade, Provérbio é um livro poético, não é versículo, é verso. É verso, né? exatamente. Isso aí a gente lembra desses tempos de seminário, né? Isso tem doido assim. Provérbios e Salmos, a gente fala muito isso, né? São canções, não é orações. Capítulo, né? São orações, canções, exatamente. E aqui, vamos para um livro, uma carta, né? Então aí é capítulo e versículos. Que também é instrução. Sim. O tempo todo, né? Interessante é o seguinte, porque você pode ler pela manhã, na hora que você acorda, no intervalo durante o dia, e na hora que você for dormir você pode ler outro texto. Então, assim, é um tema tranquilo, leve, e você consegue fazer isso no seu dia a dia. E se a gente for olhar, por exemplo, eu não lembro aqui agora, vou pesquisar aqui, Provérbios é um capítulo, é um provérbio só, um capítulo, né, vamos dizer assim, que é o 3, nesse primeiro dia. Super fácil, super rápido ali de você. E as pessoas também, como abaixando o aplicativo ali, pastor, também as traduções, as versões, sim, aquela que mais se adeque ali, exatamente, aquela que fique mais inteligível ali para a pessoa. Exatamente. Você pode colocar na versão que você quiser. Por exemplo, a gente trabalha com 5 versões. A corrigida, que é de 1898, uma versão essa é a mais difícil. Mais difícil. Depois pelo menos assim para mim, né? Exatamente. Depois tem a atualizada, que é de 1959, que é um pouco mais leve, bem usada no Brasil. Uma tradução brasileira, que é de 1917, que também é bem pesado assim a leitura, mas tem algumas palavras difíceis, mas dá para ler. Em 2000 saiu a nova tradução na linguagem de hoje, que é bem acessível, bem popular. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer leigo, qualquer pessoa que nunca teve contato com a leitura bíblica vai conseguir entender o texto. E ano passado surgiu a Nova Almeida, que também é um texto leve, tranquilo, clássico, mas bem tranquilo de ler. Você consegue entender várias palavras. Também. Nesse aplicativo também tem várias outras versões. Também. Tem várias outras também. Outras versões. E é tão legal que às vezes você pode ver, por exemplo, em um texto bíblico, você pode ali mudar e você já vê o que muda na palavra ali. Não entendeu alguma coisa? Você já muda para outra versão, talvez te clareie um pouquinho mais. E já aconteceu de eu estar lendo eu gosto muito da revista e atualizada. Eu ali lendo, eu voltei, aí eu estava lendo a NVI, voltei para a revista atualizada, entendi, fui na corrigida, até achei um pouquinho melhor, mas para a aplicabilidade ali melhor do que eu estava lendo na NVI nesse aí, tentando me adaptar. Sim, e na verdade, sim, se você quiser também trocar o idioma, você pode trocar também, aí você viaja no aplicativo, é bem interessante. Hoje estamos na quinta-feira, foi na terça-feira, o pastor Eugene Pearson, é isso, né? Isso. Faleceu, ele que foi assim o escritor da Bíblia Mensagem também, né? Eu acho que é bom a gente falar isso aí, eu acho que não falamos aqui no programa. Exatamente. Também essa nota aí, um pesar também, né? Um dos grandes escritores de pastor presbiteriano. Isso. Maravilha. Então muito aqui, ó, esse foi o primeiro dia, pessoal. Tá vendo? Facinho, molezinha. Mais fácil do que isso é só morder água, né? Então vamos lá. Vamos virar aqui. Isso. Segundo dia. O texto do Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 14. Mateus 6, 33, 34 e Romanos 8, 28. Não é isso? A ideia é a mesma. Começa com um devocional, contando, e aqui já muda um pouco a temática. Em Provérbios a gente estava trabalhando ali a questão de uma leitura da vida, né? Alguns conselhos. Aqui fala assim o seguinte, ó, você vai passar dificuldade.
Você vai passar, não vai ser só o dia inteiro coisa boa, não. Não vai ser mar de rosa, não. Ninguém nunca prometeu isso. Exatamente, mas todos os textos falam assim, ó, vai acontecer coisas difíceis, mas fique tranquilo, eu estou com você. Então Deus nos dá garantia aqui que Ele está com a gente o tempo todo. Esses textos vai trabalhar todos eles, né? Vão trabalhar essas questões. Sim, dificuldades vão aparecer, problemas vão acontecer, mas fique tranquilo. Eu estou com vocês o tempo todo. Então, é uma mensagem de esperança, de calma, de conforto, o tempo todo nesse devocional. E a Bíblia, a gente falando assim, né? O ano da Bíblia também tem as comemorações também, não é, pastor? Isso. Esse ano a gente comemora o ano da Bíblia, em 2018. O ano da Bíblia, e a gente está incentivando as pessoas. Leiam a Bíblia. Faça com que as pessoas de casa, as pessoas que nunca tiveram acesso à palavra de Deus, leiam a Bíblia para que tenha a vida transformada. Se transformar a nossa vida, com certeza transformar a vida de outras pessoas, porque é a palavra de Deus que está sendo falada ali, né? Com toda certeza. Então, aqui, ó, caminhamos facilmente. Isso. Vamos agora, então, para o terceiro dia. Olha só, o devocional começa por Romanos 6:11 e Provérbios, de novo, livro da sabedoria, aqui para 4, do 20 ao 27. Exatamente. E daí aqui ele vai mudar um pouquinho a temática e vai falar sobre santidade. Como você manter uma vida diária com Deus, como você fazer isso o tempo todo, né? Deus nos deu a garantia nos outros versículos anteriores que Ele estaria conosco o tempo todo. E aqui, como a gente pode caminhar com Deus? Em uma vida de santidade, uma vida correta, né? Sem fazer coisa errada e por aí vai. Esses trabalham isso também. Vocês se lembram da pergunta, do tema aqui dessa devocional? Desse plano bíblico aqui? Deixa eu voltar aqui só para te lembrar, querido telespectador. Onde está o seu coração? Os problemas vêm e virão mesmo, mas se o seu coração não estiver firme na palavra de Deus, certamente tudo isso aqui vai ser a forma que vai te ajudar a se posturar diante das circunstâncias, de gerar essa esperança. A Bíblia, dentro do ano da Bíblia, né? Seria aí o slogan, seria a Bíblia, o livro da esperança. O livro da esperança. E aqui fica uma dica, né? Onde está o seu coração? Nosso coração tem que estar lá na palavra de Deus o tempo todo. Verdade. E nós temos que encontrar Deus ali. Então você aí de casa, você que está nos acompanhando aí sempre, todos os dias, eu, Carol, ou às vezes a Letícia, a Sara, sempre trazemos aqui uma palavrinha, né? Compartilhamos 5 minutinhos, um pouquinho mais aí, de uma palavra que Deus nos falou. E eu posso dizer que muitas vezes foi eu e Deus, eu trazendo aqui para você. E eu sei que vocês foram abençoados. Então, exerça aí, adquira esse hábito, né? Trabalhe por ele. Um hábito não vem de um dia para o outro. Sim. Já sabemos que aí a gente tem que passar pelo menos entre 20 a 90 dias ali fazendo a mesma coisa para gerar um hábito. E então você tem esse desafio, com a praticidade de estar num tablet aí. Romanos 6:11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você lê um texto desse pela manhã, ou às vezes no final do dia você fala, olha, foi tempo. Não, eu vou me considerar morto para o pecado, porque eu estou vivo em Cristo, então eu vou caminhar. É isso aí. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.